É isso aí, pessoal. Começando mais um Canal Visões e hoje uma convidada super especial aqui da Zona Norte, Eli Rangel, que vai contar um pouquinho mais da sua história, principalmente a sua história na política, na vida dela pessoal. E é isso aí, pessoal. Seja bem-vinda, Eli. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada, Márcio, por esse convite. E eu fico à disposição para as perguntas que você quiser fazer. É isso aí, pessoal. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais da vida dela política. Ela já se candidatou vereadora de São Paulo, né? É uma representante da Zona Norte aqui que sempre está ajudando a gente aqui nas lutas, aqui nas conquistas locais, né? Isso para nós é muito importante, né? E a gente vai conversar um pouquinho ela. Mas vamos lá. Primeira pergunta. Eli Rangel, quem é fora da política? Fora da política? Fora da política, eu sou uma pessoa comum. Eu cuido de casa, faço os meus trabalhos, mas eu cuido de casa. Tenho 2 filhos que eu amo muito. Sou mãe, sou irmã, sou tia, sou filha e sou cristã. E isso que é fantástico, né? Principalmente, né? A gente vê que você é uma pessoa aqui da região, né? E é uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Como foi a sua infância aqui? Você é do Jaçanã? Você sempre foi da região? Como que é? Então, eu nasci no bairro do Vila Constança, aqui na zona norte de São Paulo, aqui na região do Jaçanã. Minha infância foi uma infância muito humilde. Eu sou filha de José e Maria. Meu pai, ele era empreiteiro, minha mãe é prendas domésticas. E minha infância foi muito humilde. É, eu fui muito feliz na minha infância. Gosto muito desse bairro. Eu tenho boas lembranças. E nunca posso esquecer de dizer também as dificuldades que eu enfrentei pela minha classe social e as discriminações que eu vivi. Mas isso eu não levo como um vitimismo para a minha vida. Isso eu levo como um incentivo. E eu quero dizer para as pessoas que, por mais que elas sejam discriminadas e desacreditadas, nós podemos mudar essa realidade. Isso realmente é a verdade, né? É de saber de onde que nós viemos, né? A nossa história, que não deixar apagada, né? Que é o principal. E baseado nisso, como foi sua trajetória antes da política? Antes de querer entrar na vida da política, assim, o que você fazia? Qual que eram as suas funções? Bem antes, bem lá atrás, antes até mesmo de ser mãe, eu me formei como cabeleireira, mas eu já gostava de trabalhar com venda, sempre gostei de trabalhar com o público. Depois que eu me casei, me tornei mãe, eu achei importante ter um curso superior. Aí eu me formei em serviço social, sou assistente social. Posteriormente, eu achei interessante trabalhar a questão da saúde mental, por isso eu fiz uma especialização na área da saúde mental. E depois eu fiz uma outra especialização em dependência química. Então, resumidamente, esse é o meu histórico, né? E é muito importante, principalmente que a gente está entrando no mês da saúde mental masculina, né? É um tema que está muito... é uma realidade, né? A gente observa que às vezes o homem ele é muito mal cuidado, né? A gente às vezes vê essas situações assim de o homem sempre tem que ser forte, o homem sempre tem que aguentar as situações, mas a saúde mental é muito forte hoje em dia, principalmente por conta da situação política, a situação financeira, sempre tem que buscar alguns objetivos. As responsabilidades Assim, familiares, né? isso é complicado e a gente depois eu vou até mostrar para vocês os números que infelizmente são absurdos, né, de pessoas que às vezes ceifam suas vidas por conta da saúde mental. E a gente não está falando só da pessoa da classe mais pobre, não, a gente está falando de pessoas de todos os estilos de vida. Exatamente, eu posso te falar mais sobre isso. E infelizmente é uma coisa assim que está pegando cada vez mais. A gente tem que tomar essa atenção, principalmente os órgãos públicos, né, que precisam ter uma atenção especial, porque Exato. realmente são os números alarmantes. Principalmente esse mês aqui de conscientização, que poucas pessoas sabem, né, mas tem que aguentar muito a situação de saúde pública, as dificuldades, né? O homem realmente ele não está sendo observado nessa situação, mas vai virar um tema para um próximo episódio aí, a Ótimo. saúde mental masculina, né? Porque parece uma coisa assim de mimimi, mas não é, gente. Infelizmente, só Deus sabe que cada pessoa passa, né? E a gente vai levando do jeito que pode, né? Mas vamos Nós levar esse podemos deixar assunto. um spoiler aqui sobre a saúde mental, se Sim, você permitir. posso permitir, pode falar. Existe
a estatística sobre o autoextermínio. Isso acontece em todas as classes sociais, em todas as categorias, só que não são divulgadas essas estatísticas, o índice de autoextermínio. Como eu tenho contato com o pessoal da segurança pública, eu sei que praticamente todos os dias um policial militar ou civil tem se autoexterminado devido à condição de pressão no trabalho, às coisas que ele tem que enfrentar como marido, como profissional, e muitas vezes ele não suporta e ele se autoextermina. Então, eu gostaria de deixar aqui para o nosso governador um pedido, que ele pudesse cuidar melhor, não que ele não cuide, mas que ele pudesse dar atenção aos nossos profissionais da área da segurança pública, porque eles precisam de um tratamento, de uma condição especial, mas não sendo pressionados pelos próprios militares, como acontece lá dentro do Hospital da Polícia Militar. Eles precisam ser tratados com mais respeito e como seres humanos, não como robôs, porque isso tem gerado muito autoextermínio. E você, que é da sociedade civil, não tem conhecimento. E isso quer dizer que, não só da área da segurança pública, como de todas as categorias, isso tem acontecido. A pressão é muito forte, a dificuldade financeira, os problemas sociais acontecem. E se nós não temos atenção para a área da saúde mental, os autoextermínios vão continuar acontecendo. E podemos tratar, numa próxima vez, um tema específico sobre isso. Posso até te trazer pessoas aqui. Sim, é importante. Porque a gente, às vezes, costuma ver muitos vídeos, né, na internet. Nossa, mas aquele policial foi agressivo. Nossa, mas essa enfermeira foi agressiva. Isso em várias profissões. Por quê? Às vezes já saturou e às vezes o acompanhamento não está sendo feito, né? A gente vê isso dentro das escolas, né? A importância, às vezes, dos psicopedagogos também junto dos serviços, né? Para estar acompanhando essa situação e não ficar só depois no final, onde você vai ter que, infelizmente, usar um juiz ou para condenar aquela pessoa ou para fazer um tratamento especial, sendo que aquela pessoa poderia ser acompanhada antes. Então, nós precisamos ter esse olhar para saber de que forma que a gente vai cuidar desses profissionais que cuidam da gente no dia a dia. Exato, da área da saúde. Eu vou te falar só uma coisa bem rápida. Outro dia eu fui num posto de saúde, recentemente, eu fui tomar uma vacina e eu vi a profissional da área da sala da vacina, ela estava com muita dor e andando com muita dificuldade, ela estava tendo que trabalhar daquela forma. Eu acredito que isso acarreta um problema mental na pessoa, porque ela está sofrendo dor e tem que tratar o usuário do equipamento bem. E ela vai fazer isso porque ela fez, eu observei. Só que você não sabe como é que está a cabeça dela. Sim. Ela tinha direito de dar um atestado e ficar em casa e se tratar. Mas isso não é permitido, porque se fosse permitido, ela não estaria trabalhando com dor. Olha, é muito complicado porque eu já trabalhei cuidando de equipes e infelizmente a gente sabe que tem lugares que não mandam nem a pessoa para um tratamento algo tipo porque não tem equipe de resguardo, não tem quem apoia. Então a dificuldade é justamente essa. Quem vai suprir a necessidade? Olha, o hospital vai ficar com menos. E aí não tem uma conversa para saber quem é a pessoa que vai substituir aquela, se já tem pessoas que poderiam já estar de prontidão. Não. Preferem às vezes deixar a equipe defasada sem ter esses cuidados e prejudicando tanto o atendimento, né? Porque não vai fazer um bom atendimento. Exato. E ainda vai cuidar mal ainda de si própria, né? Isso que você falou sobre a questão da segurança pública, quando nós vemos profissionais, às vezes, agressivos na rua, fazendo coisas que saem fora da casinha, ninguém entende o que ele está passando, a pressão que ele sofre, o assédio moral que ele sofre dentro da instituição da Polícia Militar. Porque existem pessoas lá adoecidas que elas querem dominar, e elas pressionam aquelas pessoas que são subordinadas a ela. Dentro desse contexto, as pessoas sofrem e vão para a rua e cometem, às vezes, têm comportamentos abusivos e as pessoas da sociedade civil não entendem, não sabem o que essas pessoas estão passando. E é em nome delas que eu estou falando isso. E olha como que é interessante, né? Eu coloquei um vídeo no canal Visões, depois vocês olhem lá no Instagram, que é onde um caminhoneiro ele pega toda a carga e joga fora do caminhão. Porque, segundo ele estava 5 dias esperando no estacionamento de uma loja. E o que acontece? Ele não poderia ir embora porque a loja tinha que só tirar as geladeiras de dentro, né? Sim. E ele estava 5 dias no mesmo lugar, ou seja, ele está 5 dias já viajando. Aí ele ficou 5 dias parado lá, sem tomar banho direito, sem se alimentar direito, sem ter a possibilidade de voltar para ver a família dele, porque ninguém falava para ele o que ele tinha que fazer. O que ele fez? Ele, de uma certa forma, para nós, surtou,
pegou as geladeiras e jogou todas para fora do caminhão, quebrando todas, né? Então, e aí, aí eu pergunto para a pessoa, mas o que fazer? Então tem gente que fala assim, tem que mandar embora, tem que fazer isso, mas é que nem eu falo, a gente não sabe toda a situação que aquela pessoa está passando, porque os motivos que fizeram ela fazer aquilo. Então depois você olha lá no Instagram que você vai ver esse vídeo lá, é um vídeo bem polêmico, já faz um tempo que ele aconteceu, mas ainda acontece com muitos caminhoneiros, é que nem eu falo, a saúde mental não é só para uma classe, são para todas as classes, porque tá um caso absurdo, né? Voltando lá, Eli, quem que é a pessoa que te motivou a entrar para a política? Antes de qualquer coisa de eu falar dessa pessoa, eu só queria dizer para vocês que um dia eu fui massa de manobra. Um dia eu assisti emissoras de esquerda que faziam lavagem cerebral e me faziam repetir sempre a mesma fala. E aí eu vi que o nosso país, o nosso Brasil, ele é um país rico, existem muitos recursos. E eu sempre ouvi falar em dívida, uma dívida que nunca ninguém quitou essa dívida, e eu não participei dessa dívida nunca. Então eu pensei, tem alguma coisa errada por trás disso tudo. Eu comecei a pesquisar, investigar, né? Procurar políticos para que eu pudesse votar adequadamente. E a minha fonte de inspiração, tudo começou quando Jair Messias Bolsonaro apareceu. Eu estava sem opção para voto de presidência, e quando ele apareceu e ele começou a falar sobre Deus, pátria e família, eu achei interessante, porque é tudo que eu prezo. Eu acredito em Deus, eu amo a minha pátria, e eu amo a minha família. Então, ele atendeu às minhas necessidades, tanto espirituais como políticas. E foi a partir daí que eu pensei, para apoiar um homem como esse, eu preciso me filiar a algum partido. E eu me filiei e comecei a estudar e pesquisar para que eu pudesse politicamente amadurecer e pudesse me candidatar. Eu não vou dizer para vocês que eu tenho toda a maturidade política, mas eu tenho uma raiz, uma base que não me permite ser enganada por falsos políticos, por homens mentirosos, por ladrões, por corruptos, por assassinos, por mafiosos e bandidos. É isso aí. E baseado nisso, depois que você teve esse conhecimento, tudo, qual que foi o maior desafio, né? Porque você praticamente entrou dentro da política. E aí você começou a ser cercada por pessoas, né? Qual que foi o maior desafio que você teve nessa parte? O maior desafio da minha parte dentro da política foi que quando eu consegui a minha legenda e a minha candidatura, eu entendi o porquê que as pessoas elas modificam quando entram na política. Eu comecei a ouvir propostas, assim, propostas de pessoas que eu nunca imaginei que fossem fazer aquele tipo de proposta. Você pega a verba, você me paga quanto você quiser e eu te devolvo esse dinheiro. Isso de pessoas que vocês não imaginam. E não eram de políticos que já estavam inseridos, de pessoas anônimas que eu estava tentando contratar para me apoiar na campanha. A minha maior decepção e desafio foi ver que as pessoas chamam os políticos de ladrão e corruptos, mas existem muitas pessoas que gostam da parte do ladrão e do corrupto, porque elas mesmo oferecem propostas indecentes e que se a gente cai, a gente se torna corrupto também. É complicado e a gente sabe que é que a gente fala sistema. Os políticos não têm aquele sistema que não funcione se alguém não estiver engajando eles, se não estiver sendo alimentado. E a gente percebe muito isso, essa alimentação que está, principalmente hoje em dia. Um aproveita do outro, o outro já tem um contato com o outro, esse pode ser investigado, mas de repente esse não é mais. Então a gente sabe disso. E baseado nisso, Eli, como sua família reagiu com essa situação de repente você aparecer e falar assim, vou entrar na política? Como que foi o susto da sua família? O que eles pensaram com isso? Olha, tiveram alguns que falaram, não vai entrar, meu sobrinho, tia, não vai nisso não, eu não vou te apoiar, porque você vai ser corrompida, é difícil entrar nesse meio e não ser corrompido. Eu não vou votar em você. Outros falaram, vai lá, desde pequena você sempre teve o dom de conversar com as pessoas, de se comunicar, você sempre foi diferente de todos nós, vai lá. E tiveram aqueles que falaram, é melhor você deixar isso para lá. Então, como eu já tinha me determinado, eu sabia exatamente o que eu queria, porque eu amo a minha pátria, eu amo os meus filhos e a minha posteridade. E eu vou deixar o meu legado. É por isso que hoje eu estou aqui. É isso aí. Agora, para terminar o bloco.
Qual valor você considera inegociável? Inegociável a minha dignidade, a minha reputação, a minha moral, a minha honestidade. É isso aí, pessoal. Terminamos o primeiro bloco e logo lá vem mais Eli Rangel para você. Até mais. Se liga, mente aberta, visão no alvo, conteúdo sincero, direto sem intervalo. Vários assuntos, mesma missão. Expande sua mente, quebra a visão. TikTok, YouTube, Insta no feed. Se é papo real, aqui tem o lead do cotidiano até a emoção. No canal Visões é vivência e visão. Visões, pra quem enxerga o mundo além. Tem saber, tem fé, tem o que vem. Do gueto ao topo da rua ao zen. Canal Visões da mente de alguém. Visões, ideia que nunca se vende. Reflete, conecta, sente. A vida em várias dimensões. Tudo começa com visões. Não é só conteúdo, é missão. Cada voz, cada dor, cada chão. A verdade vem em várias versões e a gente mostra todas as visões. É isso aí, pessoal. Voltamos agora para o segundo bloco aqui com ela, Eli Rangel, que vem aqui dando sempre uma oportunidade de falar sobre saúde mental, sobre candidatura, sobre várias coisas que temos atuais aí na política. E agora a gente vai perguntar um pouquinho do passado assim. Eli, o que te motivou naquela época a tentar a ser vereadora de São Paulo? Na realidade, eu tive muito desejo não só de apoiar o Bolsonaro, como todos os políticos de direita, mas também de poder fazer parte da minha história, de poder fazer parte da história do nosso país e do nosso bairro também, porque eu vejo aqui as necessidades que existem, que podem ser melhoradas e podem fazer com que o nosso bairro evolua. Então, existem muitos projetos que eu posso apresentar que podem melhorar a qualidade de vida da população brasileira. E a gente vê sempre essa situação agora, que está chegando as eleições, a gente vê sempre essa carência da Zona Norte por políticos, né? Uhum. Por que não tem uma representação, a dificuldade que tem? Então a gente precisa entender mais o cenário político. Eu sei que às vezes é chato, é um tema que nem todo mundo gosta de ouvir, mas se faz necessário, principalmente porque nós temos hospitais São Luís Gonzaga, Mandaki, vários hospitais de referência que precisam de ajuda, né? Até esses dias aí, uma médica foi picada por um escorpião no São Luís Gonzaga, acho que foi esses dias, e teve que pegar e transferir ela para outro hospital, só que não tinha nem quem transferisse. Tinha que pegar, a família dela teve que vir buscar ela e levar ela para o hospital. Então, coisas sérias que acontecem na nossa região que a gente precisa abrir o olho, né? Então agora é o momento. E não tem conhecimento, né? Às vezes a gente fala assim, deputado estadual tá muito longe, mas a gente precisa ter essas pessoas de perto, conhecer certinho quais são as propostas dela para saber de que forma que a gente pode melhorar isso, né? E baseado nisso, você conhecendo a Zona Norte, assim, naquela época, vamos pensar naquela época, mas hoje eu tenho certeza que as dificuldades que nós encontramos também são as mesmas de hoje. São as mesmas. Quais são as propostas que você tinha que na época, hoje você acha que assim, poderia ajudar a nossa região e toda São Paulo, né? Sim. A priori, eu desenvolvi um projeto para ajudar e beneficiar as pessoas da comunidade, as pessoas que estão em extrema vulnerabilidade social. É verdade que o assistencialismo, ele causa efeitos momentâneos, né? É como uma doença crônica. Se você toma um analgésico para uma dor, dependendo do tipo do analgésico, ele vai fazer efeito por algumas horas, mas logo você vai ter que entrar novamente com a medicação. Assim funciona o assistencialismo e eu tenho plena consciência disso. Só que se nós fizéssemos e se nós fizermos a ajuda nas comunidades, nas pessoas de classe menos favorecida, nós vamos estar melhorando a qualidade de vida delas, mesmo que por prazo limitado, para que elas tenham a oportunidade de ter um bom estudo, de ter uma qualidade de vida melhor. Outra coisa muito importante de um projeto que eu passei a executar é tratar as pessoas que sofrem de transtornos mentais por consequência da dependência química. Esse tipo de pessoa, esse tipo de público não é um fator isolado. Nós temos muitas pessoas dentro dessa condição. Se você pega um adictus, um dependente químico que está causando problema nas ruas, furtos e tudo, se você trata com
um amor e com respeito, muitos vão te atender, muitos vão querer reverter a sua vida para melhor. Existem aqueles que não querem, mas nós vamos trabalhar dentro da perspectiva daqueles que querem. Eu acredito que um bairro que é tratada a dependência química, que é tratada a vulnerabilidade social com muito respeito, com amor e dedicação, não só um tratamento rápido, eu tenho certeza que melhora a qualidade de vida de todo o bairro, porque se você resgata um dependente químico das ruas, se você dá a oportunidade dele ter uma vida melhor com um bom emprego, é uma pessoa a menos para furtar na rua. Logo, as pessoas de bem vão poder andar mais tranquilas também. E eu acredito que essa seria a base para um bairro ficar melhor e mais feliz. E nós observamos muito na Zona Norte esses tempos atrás, que vai crescendo muito a população aqui, né? Então a gente sabe que teve algumas situações do centro de São Paulo que foi colocando essas pessoas, né, que são dependentes, mais para as periferias, né? As zonas periféricas aqui de São Paulo, né? E sem falar na imigração ainda de algumas, né? Porque a gente mesmo da Zona Norte aqui, nós ficamos sabendo que tinham pessoas vindo da Zona Leste, observação, com carros públicos. E isso já foi falado. E descartado aqui, né? Eles pegavam e jogavam aqui na Zona Norte, né? Infelizmente, né, o tempo vai passando, o pessoal vai esquecendo, mas a gente sempre vai lembrando o que aconteceu. E é na nossa região ainda a gente sabe ainda que tem alguns casos ainda que tá diminuindo, mas a gente não sabe o que tá acontecendo. Se tá tendo tratamentos, o pessoal tá saindo, mas tá melhorando aqui a situação, né? E ele, andando na sua época de campanha assim, né, a gente vê que as pessoas vão se aproximando de você, vão falando das demandas. Qual foi uma demanda assim que marcou você? Uma demanda que falou assim, nossa, realmente tá muito complicada essa parte, né? Qual que foi a demanda? Sim, eu estava fazendo uma campanha lá na Praça do Jaçanã com alguns adictos. Para quem não sabe, adictos em latim é escravo de, é dependente químico, né? Ele se torna escravo da substância. Então eu estava conversando com alguns adictos, fazendo a minha campanha, dizendo para eles que eu tinha um projeto que poderia transformar a vida deles para melhor. E eu fui cercada de pessoas que sofriam da dependência química, que ficaram emocionados e que disseram que nunca nenhum político havia se preocupado com essa questão. E ele estava muito surpreso. Inclusive, eu tenho esse vídeo gravado, eu vou passar para você. Então, isso tocou o meu coração, porque eu vi que ele falou de coração para coração. A questão da dependência química é uma coisa que deve ser tratada e trabalhada. Lógico que quando chega na mão da polícia é tratada de outra forma e não tem outra forma para tratar mesmo. Mas se nós pegarmos na raiz do problema e tratarmos, eu acredito que muitos casos podem ser revertidos e a população aqui do bairro do Jaçanã, da Zona Norte, poderá viver mais tranquilo, andar mais tranquilo nas ruas, com medo de furto de celulares, com medo de serem abordados, violentados. Se você trata a causa, o problema pode reduzir, pode... A gente não vai dizer que vai ser extirpado, mas vai ser reduzido, sim. Então, assim, baseado no que a gente está vendo aqui em São Paulo, né? A gente está vendo muito a área da saúde, educação, né? Todos os setores, né? Os assistentes sociais, tudo, né? Mas, assim, qual que é a situação? O que precisa melhorar em São Paulo, assim? O que você acha que está de pior, assim, em São Paulo, assim, que precisa ter uma atenção especial? Uma atenção especial em São Paulo? Sinceramente, é a questão da educação agora. As crianças, os nossos filhos, os nossos jovens, eles estão indo para a escola a serem doutrinados pelos professores esquerdistas. E isso é um grande problema, é um câncer que está sendo instaurado dentro da sociedade. Porque as crianças saem de lá reproduzindo falas que muitas vezes eles não queriam reproduzir. Isso tendo pressupostos filosóficos totalmente invertidos ao que os pais ensinam dentro de casa. Essa é uma das maiores preocupações. Essa semana eu conversei com uma amiga que ela tem os filhos em uma das melhores escolas. Ela tem condição de pagar, mas os filhos dela foram doutrinados e ela disse que não entendeu o que aconteceu. Eu falei para ela, eu sei o que aconteceu. Dentro da escola particular também existe doutrinação. Porque baseado nisso, tem muitos professores que são de escola particular, mas que dão dão aula na escola pública também, né? E a gente vê muito isso baseado aí que vem, né? A gente vê toda a situação das faculdades, das universidades.
Então daí já começa uma situação que a gente vê todas essas doutrinações, todas essas coisas acontecendo, né? A gente vê até várias denúncias, né? É só Posso vocês falar verem, sobre gente. isso também? É só vocês verem aí como que tá as faculdades pichadas, totalmente destruídas. A gente tá falando de escola, de faculdades públicas, universidades, onde já se viu. Isso não é liberdade de expressão, gente. Destruir uma faculdade, pichar ela toda, não é. Isso é só destruição. Você vai num lugar, você vê até que o lugar se torna insalubre pela poluição visual que tem de informações. Porque não tem, digamos que não é informação, é pichações, Sim. é destruições, né? A gente vê diversos vídeos aí. Ah, mas não deveriam chegar. Se você paga impostos, você tem direito sim de saber o que acontece nas universidades. Exatamente. E daí ela vai para as crianças depois, e nas crianças já ninguém mais acompanha mais. Porque os pais hoje em dia não acompanham os filhos nas escolas. Não adianta. Não está sendo filmado, não está sendo gravado. E também tem muitos professores que também sofrem porque eles são obrigados a também falar algumas certas pontos, né? Então, por exemplo, falar nas escolas hoje em dia que vai ter o Dia dos Pais, o Dia das Mães, tem professor e coordenador que se vira, que parece que vai ter um exorcismo. Você fala, por quê? Qual que é o problema? Não, porque tem crianças que não têm pais, e os que têm pais? E os que têm mães? Vai se perder o respeito por eles? Vai perder esse vínculo que tem, que não tem o pai, que não tem a mãe, aquele que tem o pai, aquele que tem a mãe? Todos têm que ser reservados. E se aquela criança não tem pai, não tem mãe, ele tem alguma pessoa que faz esse papel. E essa pessoa independente no Dia dos Pais, se for uma mãe, ela pode ir no Dia dos Pais. Se for um pai no Dia das Mães, ela pode. Isso falta discernimento. Agora, você acabar com um dia tão precioso, o Dia da Família. Não adianta nada você fazer o Dia da Família e a mídia tá vendendo o Dia dos Pais e o Dia das Mães. Compre o presente para o seu pai, compre o presente para sua mãe. E aí, aonde vai o marketing nessa hora? Aonde vai a publicidade nessa hora? Vocês vão cancelar essas marcas? Não vão. Mas o sistema funciona assim. Então, valorizem o Dia dos Pais, valorizem o Dia das Mães, não se torne ele só um dia de marketing. Não faz isso dentro das escolas só como um dia de marketing. Valorizem os avós, todos aqueles que fazem parte do núcleo familiar, né? Já que o pessoal gosta de falar tanto dos núcleos familiares que se abriram. Então valorizem os núcleos. Agora não desvalorizem aqueles também que têm uma família, né? Hoje em dia, olha, a família Doriana tem que falar. Se existir no Brasil ou no mundo uma família Doriana, uma família perfeita, amém. Que todas as famílias possam ser perfeitas. Lógico que não vai conseguir, mas que todas elas tenham essa situação de amor entre elas, porque hoje em dia, infelizmente, está se perdendo cada vez mais esse amor, né? E tudo que é marketing, aí vende, né? Se você fazer lá um perfume especial pro Dia dos Pais, vai vender muito, mas falar do Dia dos Pais dentro de uma escola é proibido. Vamos rever isso daí, hein? Com certeza. Né? Seja visionário, observe o que está acontecendo. Até onde vale para o marketing, até onde vale para entrar dentro da sua casa para falar sobre os seus filhos, né? Então é isso, né? Então, baseado nisso, a gente já ia falar sobre educação, né? E como você vê a educação hoje em dia? Que a gente está vendo que está caindo muito o nível, né? Sim. Até mesmo faculdades agora que tinham grandes prestígios, também já caiu o nível, né? O que você está falando? Você falou que até queria abordar um pouco de educação. Exatamente isso. Vamos lá. Olha, essa parte do programa eu quero dedicar a alguns colegas militantes de direita que têm feito um trabalho árduo nas universidades e nas escolas, que nós temos presenciado pelas redes sociais. O nosso amigo Gessé, o Pedro Pôncio, que é o ex-MST, o Douglas Garcia e os demais. Eles têm ido nas universidades e nas escolas lutar contra a doutrinação. Eles têm feito trabalhos terríveis com as nossas crianças. Eles colocam cartazes de travestis, de pessoas trans, incentivando as crianças a seguirem essa filosofia. Eu quero dizer o seguinte, eu não tenho nada a ver com a preferência sexual de ninguém. Cada um tem a sua preferência, mas ninguém tem direito de fazer lavagem cerebral e de pregar ideologia de gênero lá nas escolas. Os nossos filhos, as nossas crianças estão indo nas escolas para serem alfabetizados e lecionados. Eles não estão indo lá para escolher o sexo que eles querem, mesmo porque o sexo deles já foram criados quando eles nasceram por Deus. Então, eu fico muito preocupada. Meus filhos já terminaram o ensino médio, o meu filho mais velho já fez faculdade, tem pós, está fazendo a outra pós, o meu outro filho está fazendo graduação.
E eles foram bem ensinados a ponto de não serem doutrinados mesmo, porque estão em boas universidades. Mas o que acontece é que se os pais não conversarem com seus filhos, vai acontecer como aconteceu com a minha amiga. Ela foi conversar com seus filhos a semana passada e descobriram que os dois tinham falas esquerdistas. E é uma coisa muito séria, porque eu já fui da área de educação, já trabalhei em escolas já, principalmente na escola da família. Já tive acesso, naquela época, quando o pessoal falava que não existia isso, eu já tive acesso a alguns livros que tinham dado, que ia ser distribuído em algumas escolas aqui, não vou mencionar, mas naquele período eu estava na escola da família e a gente recebia alguns livros, algumas coisas. Então já existia esse trabalho de como falar, e o pessoal fala que não existe, mas falava que existiam estudos de professores que já estavam sendo treinados para tal. Então, Exato. falavam que não existia. Infelizmente, o Bolsonaro falou uma frase lá sobre o kit gay, e aí o pessoal levou na brincadeira. Mas existia, sim, uma situação onde iriam falar sobre essa educação dentro das escolas. Sim. E já tinham professores sendo treinados, e se não me lembro a memória, se não me esquece a memória aqui, era de Minas Gerais que estava sendo feita uma equipe para isso. E depois eles iam falar para o Brasil inteiro. Automaticamente eles iam fazer os testes, e depois iam falar se deu resultado ou não. Então, peraí, estão usando as crianças para falar se vai ter resultado ou não? Então, com quem que foi esse planejamento? Né? Então, é muito complicado, que nem eu falo. Eu tenho um filho pequeno e pode ter certeza que eu vou acompanhar a educação dele muito de perto, gente. As escolas vão me conhecer um pouquinho, Faça porque isso. eu sou, além disso, eu sou formado em educação física e sou psicopedagogo e eu entendo algumas situações e algumas linhas. Então, a gente não está falando só de achismos. A gente tá achando porque a gente vivenciou. Com certeza. Trabalhei 17 anos dentro da área social. Quem me conhece sabe que eu conheço muitas coisas, alguns temas relacionados a isso, ao que se passa, até mesmo para funcionários. Eu sei que funcionários, infelizmente, estão sendo perseguidos até por conta disso. Né? Então, eu trabalhei numa casa que era um centro de acolhida para mulheres. Então, era o tempo inteiro, olha, homem não pode trabalhar aqui, não pode acontecer isso, mas tais situações poderiam. Então, era complicado. Quem sabe um dia que a gente fala, a gente vive numa liberdade, entre aspas, né? Então a gente às vezes não pode falar tudo que dá a nossa telha. Infelizmente. Né? Então a gente vive ainda uma democracia ainda Senão que... vão mandar prender, né? Prender, cancelar, e a gente sabe, infelizmente, como que estão as coisas hoje em dia. Mas eu acompanho esse trabalho que você falou do Gessé, do Douglas e do... Ex-MST, o Pedro Pôncio. Eu acompanho o trabalho deles e realmente a gente vê o que acontece. Infelizmente, a direita, é o que eu falo, ela não... A esquerda ela é muito boa nisso. Elas são boas em se articular. A direita não, ela tem mais essa dificuldade em se articular. Exatamente. Então Você viu que eles são tão articulados que eles se reúnem para espancar as pessoas que vão lá saber o que está sendo feito com o espaço público. Você sabe que essas universidades federais, você chega lá, você fica louco de tabela, né? Sim. Você fica maconhado só pela fumaça. Eles fumam maconha direto lá. E aquele nosso sargento, tem o Nandes e tem o outro. Os que falam que maconheiro bom é maconheiro apanhando da polícia. Agora eu sei quem que é o sargento, mas eu entrevistei ele, eu tenho aqui uma entrevista com ele. Gente, quando a gente fala de maconheiro e começa a rir e brincar, mas a verdade é que não é só maconha, né? Cocaína, é crack, é tudo. Tomou conta das universidades e das escolas também. Aquele cigarro eletrônico. E eu não sei como isso ainda não é visto, porque a gente fala isso já há anos. A gente já fala isso sobre educação já há anos. Já pegar o nome dele aqui. Eu não sei como que isso ainda não foi visto aí nessa situação de... O que está acontecendo dentro das faculdades? Porque assim, o pobre ele tem tanta dificuldade para entrar numa faculdade pública, e às vezes a gente vê vários filhos de ricos, como o pessoal tanto fala, dentro das universidades públicas, não que não tenham direito, mas eles têm o direito, mas a gente vê as dificuldades das pessoas pobres de entrar numa faculdade, e aí quando chega lá, toda destruída, será que é o ambiente que ele Pichada. tem para ser um cientista, para ser uma pessoa que vai pesquisar coisas boas? Então, parecendo uma biqueira. Parece uma biqueira as universidades. Qual que é a situação da nossa educação? O que está acontecendo, né? Então a gente precisa rever muito isso daí. Lembrei o nome.
Nosso Sargento Castro. Castro, Sargento Castro, famoso Sargento Castro aí. Ele fala que eu tenho uma entrevista com ele, que maconheiro bom é maconheiro apanhando da polícia. A gente ri, é uma brincadeira, né? Mas se você for levar a sério, é algo bem triste. É bem triste porque, infelizmente, é uma área que cresce muito, né? Eles ficam nessa situação de ver até onde vai, se vai regulamentar, se não vai, que é um caso para outros capítulos para frente, porque a gente fala, a gente não... Tem alguns casos que a gente não tem ainda o tema suficiente, os estudos suficientes para falar o que é bom e o que não é. Né? Eu tenho as minhas situações em relação ao que eu penso sobre isso, mas nós sabemos que, infelizmente, a mídia ainda corta algumas coisas. Né? A gente não pode ser aberto a falar o que a gente pensa totalmente, mas a gente vai futuramente trazer especialistas para que nos tragam números certos para falar isso é bom, isso porque isso é bom, isso porque é ruim. Né? Então a gente vai mostrar isso e vai mostrar as verdades. Né? A gente pode dizer o seguinte: as ervas, elas são utilizadas para medicação e isso é salutar. Agora, quando você usa para sair fora de si, é uma coisa totalmente diferente que causa dependência. Não precisa ser cientista para saber que se você fica viciado e dependente de alguma substância, é nocivo e não é legal você fazer uso disso. Agora, quando um cientista, um profissional, um especialista utiliza aquela erva, aquela coisa para fazer uma medicação, para tratar uma determinada doença, isso é óbvio. Os estudos do cannabis, né? Exatamente, eu me refiro a isso. Deus criou, tudo que Deus criou tem uma utilidade, né? Então, nós temos que levar para o lado da utilidade de tudo que é salutar. Agora, uma arma, ela vai te ferir se você apertar o gatilho. Mas se ela estiver ali sem você mexer, ela não te faz mal nenhum. É como a droga. Se você levar ela até a sua boca, você vai causar dependência química por ela. E isso é fato. Sim. É inevitável. Agora, se alguém desenvolve um medicamento para tratar uma doença, por que não? Certo. E aí vamos fazer agora mais algumas perguntinhas. Qual a sua opinião sobre a participação das mulheres na política? Né? A gente vê que realmente tem muitas mulheres entrando nessa área, sim, mas eu acho que pela quantidade de mulheres, acho que deveria ser muito maior o número. Né? Tanto que alguns partidos até têm cotas para a situação das mulheres. Sim, então, porque as mulheres não se comprometem, não têm muito interesse. Mas olha, eu fico muito feliz por ser mulher e por poder participar da política, por ter sido candidata a vereadora e por poder ter a perspectiva de conseguir novas candidaturas. Eu acredito que a mulher pode fazer muito dentro da política, porque a mulher tem sensibilidade, ela age de uma forma diferente, né? Ela age mais com o coração. O homem muitas vezes vai com a razão, mas isso é cada um com a sua natureza. E agora o que a gente só tem que tomar cuidado é que para não ser tolhida, porque existe o machismo e existe o opressor e o oprimido em tudo que é cultura, em tudo que é profissão e em tudo que é oportunidade que aparece. As mulheres ainda sentem uma dificuldade em serem inseridas dentro da política por conta do assédio, por conta do descaso, né? Muitos homens acham que a mulher deve estar em casa, mas não, a mulher deve estar onde ela acha melhor. Eu me sinto bem tendo a oportunidade de trabalhar dentro da política. Sou muito feliz por isso e eu quero desafiar que as mulheres de bem entrem para a política, busquem conhecimento, armazenem conhecimento, porque a gente não aprende tudo de uma vez. Vão trabalhar na política porque temos filhos, netos, tem a nossa posteridade, os nossos amigos que dependem de nós. Se nós deixarmos esse país ser governado por a meia dúzia de sempre, vai viver nessa lástima que tem aí, que nós estamos vivendo com o mal no poder, com mentirosos no poder, com ladrões no poder, prendendo pessoas inocentes. Nossos amigos do dia 8 de janeiro estão presos, muitos estão morrendo lá dentro da prisão. Temos o Bolsonaro preso injustamente, Carla Zambelli, ela está foragida, e outros políticos, Alan dos Santos, que se vierem para o Brasil, eles vão ser presos, porque eles abriram a boca para falar coisas que aqueles que estão no poder não querem ouvir. Até eu mesma, a partir de agora, estou correndo risco também. Mas vamos lá, nós temos que ter fibra e nós temos que ter coragem para enfrentar. Eu estou aqui para isso. Uma referência de mulher na política, você tem? Alguém que você possa falar assim, para acompanhar os trabalhos, assim, que você acha que tem a mesma visão?
Eu posso falar de duas pessoas? Pode. Porque se eu falar só de uma, eu vou ser injusta com a outra. Uma que eu admiro e que ela é para mim, uma fonte de inspiração é a Michelle Bolsonaro. Eu não poderia deixar de falar dela. Agora, tem uma pessoa que, se ela entrar para a política, eu vou apoiar, que é a Antônia de Jesus, que ela foi vice do Pablo Marçal. Ela é uma mulher, ela é muito inspirada em tudo que fala, ela tem fé em Deus, ela brinca com as pessoas, ela é uma mulher acessível, ela não é uma pessoa que se ela entrar na política, não é todo mundo que vai chegar perto dela. Mentira, eu garanto que você vai conseguir chegar sim. Ela é mãe, ela é nova, ela é militar e ela é dedicada. E ela acredita em Deus, pátria e família. Essa pessoa, essa mulher, se ela entrar para a política, eu vou trabalhar a favor dela para que ela consiga uma cadeira para poder ajudar a nossa população brasileira. É isso aí. Bom, pessoal, terminamos agora o nosso segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro. Fica aí. Esse é o canal Visões Podcast. Informação, ideias e oportunidades. Segue a gente no Insta. É isso aí, pessoal. Começando agora o terceiro bloco do canal Visões. Com ela, Eli Rangel, já foi candidata a vereadora de São Paulo. E agora, vamos fazer uma pergunta para ela que é bastante interessante para a juventude. Eli, o que você acha dessa juventude? O que você acha que poderia ter para ela que ela não tem? Sinceramente, essa é uma questão importantíssima, porque a nossa juventude é o futuro do nosso país. E eu vejo que nós não temos nenhum investimento relacionado e nenhum projeto voltado para a juventude. Nós temos aí fábricas de cultura, pulverizando ideologia de gênero, fazendo a lavagem cerebral, fazendo doutrinação, como nas escolas também, mas nós não temos nenhum investimento. Eu gosto de falar sobre esse assunto e responder a questão com a letra da música dos Racionais, Fim de Semana no Parque, que ele diz: mas aí, se quiser se destruir, está no lugar certo. Tem bebida e cocaína sempre por perto. A cada esquina, 100, 200 metros. Nem sempre é bom ser esperto. É isso aí. A gente vê realmente que aqui na Zona Norte poderia ter mais atividades, né? Sim. Centros, né? A gente E vê continuo. Aqui não temos nenhum clube poliesportivo para a molecada frequentar, nenhum incentivo. O investimento no lazer é muito escasso. O centro comunitário é um fracasso. É verdade, a gente até um podcast que eu falei aqui com o Beto era justamente sobre isso, sobre a dificuldade que os professores têm de se manter alguns projetos, por exemplo, o Karatê. Então, em alguns CCAs, em alguns lugares, o professor só pode ter projeto de 6 em 6 meses. Isso faz com que não tenha vínculo empregatício, só que, porém, em 6 meses, o que você consegue apresentar para uma criança? E isso complica porque, às vezes, a criança vai lá, faz 6 meses de Karatê, depois consegue aprimorar para mais 6 meses, mas depois o professor tem que ir embora porque não tem incentivo. O projeto acaba. E muitas crianças ficam desassistidas, né? Então, infelizmente, vários outros projetos. E aí depois a gente vai querer pedir que a gente tenha medalha olímpica, vários outros tipos de força no esporte, mas não tem o que a gente fala, o incentivo. Eles fazem de 6 em 6 meses porque eles alegam que outras crianças têm que ter oportunidade. Não, é isso? Não, esse é o objetivo dos 6 em 6 meses? Não, 6 em 6 meses é para não ter vínculo empregatício com o professor. Olha, você já vê por um outro lado, né? Olha o outro lado, malicioso e tendencioso. E quem acaba perdendo são as crianças. Sim, e até mesmo o professor, porque vamos lá. Sim. O professor chega e fala assim, olha, vou montar, de uma certa forma, a criança vai aprender Karatê em 6 meses. Não tem condições, não tem condições. E aí ela vai querer sempre mais, só que o projeto do professor. E o professor sempre fica naquela correria de, às vezes, procurar um político para conseguir uma emenda para que ele continue o projeto. Sim. Né? Então, para mim, deveria já apresentar já alguns projetos, até dentro de algumas escolas, das artes marciais, a importância da educação, da disciplina que apresenta, né? Às vezes a gente tem esse problema porque não tem a continuidade dos projetos. Sim. Então, a professora vai lá, depois de 6 meses, vai ter que colocar outro projeto, vai ter que colocar uma outra dança, vai fazer outra coisa, e a criança que estava lá estimulada ao Karatê, e não, eu falo Karatê, mas há outros tipos também, que a gente sabe que, infelizmente,
esses projetos que tem, infelizmente, é de 6 em 6 meses, né? E aí não tem aquele incentivo que você falou, não tem aquela aplicação, não tem aquela situação da criança ter a continuidade. Até há pouco tempo atrás, eu conheço o pessoal do CEL Jassanã, a professora que dá aula de karatê, né? Dá aula de karatê lá, a dificuldade que tem. Porque aqui a gente fala, um campeonato é caro. Você ser da federação também é caro, né? Então tem você tem que pagar a federação, você tem que pagar kimono, você tem que pagar... E às vezes aquelas crianças ganham kimono. E às vezes a criança ganha o kimono no último dia de aula, que às vezes é a premiação dela ganhar o diploma e o kimono. Então olha só como são as coisas. Ela vai ganhar o kimono no último dia de aula. A gente sabe, nós sabemos também que infelizmente tem muitas crianças às vezes que se inscrevem, pegam o kimono e vai embora. Só que tem que ter uma situação de controle aí, né? Pegar os documentos certinhos, saber quem é a mãe, devolver o uniforme, tudo, porque realmente acontece. Sim. Mas é o que a gente fala, a criança, quando ela recebe o kimono, quando ela recebe a faixa, é algo muito especial. E não é isso, né? Talvez no karatê o cordão, talvez em outras artes, outra vez outros estilos, outros na dança. Então é isso que falta, esse incentivo, né? E vamos lá, Eli. Baseado assim, vamos falar da Zona Norte, da nossa Zona Norte Eu aqui, amo a né? Zona Norte. Eu também nasci aqui, não tem como não amar a nossa querida Zona Norte. O que falta para você para a Zona Norte? Vamos lá, vamos pensar primeiro na saúde. O que você acha que precisa melhorar na saúde? Na saúde, precisa melhorar a qualidade nos atendimentos, no sentido de aumentar a quantidade de profissionais, né? Porque quando a gente fala qualidade no atendimento, dá-se a falsa impressão que eu estou criticando o atendimento dos profissionais, e isso não é verdade. Existem muitos bons profissionais na rede pública e nós precisamos de mais profissionais, nós precisamos de mais profissionais na área da saúde, da educação, em todas as áreas. E eu acredito que com os bons políticos que nós temos no poder, a tendência é melhorar. Só que nós precisamos de mais bons políticos. E as pessoas ainda não estão sabendo votar, infelizmente. As pessoas estão vendendo seus votos. As pessoas estão votando em políticos que moram lá em outro município, em outro distrito, que eles vêm aqui, pegam o voto e vão fazer trabalho em outro lugar. E nossa região aqui da Zona Norte fica abandonada. Eu sei de casos de pessoas, de políticos, que lideram aqui há muitos anos. Quando eu me candidatei, eu fui avisada para tomar cuidado, porque existiam políticos que, quando eles não resolvem de uma forma, eles vão resolver de outra. E a pessoa falou, toma cuidado, que se você ameaçar o trabalho desse político, ele pode tomar alguma providência contra você. Agora, me fala, que tipo de político é esse? Que tipo de político é esse que você está dando poder? Então, você quer que melhore a saúde, o estudo, a qualidade de vida das pessoas, se você vende seu voto, se você nem sabe em quem está votando, ou se você troca seu voto por um kimono, ou se você troca seu voto por uma reforma em uma quadra de esporte? É isso que você quer? Nós sabemos de muitos políticos que trocam favores, mas não cabe a mim ir até esses políticos, eu tenho que falar com quem vota neles. Porque depois vocês ficam aí, como parte de massa de manobra, falando mal do político no coletivo. E isso não é justo. Isso não é justo e isso não é verdade. Existem bons políticos que podem fazer bons trabalhos e existem bons projetos para que sejam dados o ok. Mas vocês precisam votar na pessoa certa. Sim, é um fato que a gente sabe, né? Principalmente aqui na Zona Norte, que a gente fala sempre que às vezes fica abandonada, né? Não tem uma referência na política, né? Tá vindo gente nova aí, vamos ver como que vai ser, né? Vamos ver como vai ser essas campanhas, quais são as propostas, o que eles levam até para vocês de informação, quem já está na cadeira, o que foi feito, o que se contribuiu na sua vida, na vida das pessoas que estão próximas aí, ou se você percebeu que só favoreceu alguns tipos de pessoas, né? Então a gente precisa realmente analisar esses votos, porque assim, né? Infelizmente, a gente sabe que o sistema, que a gente estava falando no começo aqui, o sistema ele vai se mantendo. Então ele vai ajudando uma pessoa, vai ajudando o outro. Nós sabemos também que os políticos não vão estar em todos os lugares, porém eles têm assessores, eles têm pessoas que levam para eles as informações e talvez esses assessores precisam ser trocados, né? Talvez o político nem sabe o que está acontecendo, mas não passa do assessor, o assessor faça um trabalho assim de vou levar a informação para ele, mas não leva, como a gente fala também. Que nem eu falo, tem um sistema. Eu só culpar o político lá em cima,
Eu preciso entender toda a mecânica, tudo que está Então. acontecendo até chegar a ele. Quando eu vou para a rua, eu só ouço Sim. gente falando mal. Mas Sim. quando você vai falar, ó, vota em tal pessoa ou vota em mim, você me paga quanto? Eu ouço isso. A semana passada eu estava conversando com uma pessoa, eu falei, olha, eu pretendo apoiar a Antônia de Jesus se ela se candidatar, porque ela tem um perfil, ela é Deus, Pátria, Família e Liberdade. Vou apoiá-la se ela se candidatar e eu gostaria que você votasse nela. A pessoa virou para mim e falou assim, quanto você vai me pagar para eu votar nela? Aí você chama o político de ladrão? Quem é ladrão? Quem é corrupto? Fala para mim. E a gente sabe que acontece muito isso, né? Principalmente agora vai por ser um período político curto, né? Vai ser acho que 45 dias. Sim, bem curto. Então se prepara que vai ter muita história. Por incrível que pareça, esses 45 dias aí vai ter muita história, vai ter muita informação, muita fake news, muita informação aí que só Não, Deus... fake news já começou, né? É, O Flávio Bolsonaro, ele vai ser ele é o bode expiatório, porque já começou conversa fiada, porque pediu patrocínio. Então, todo político, quando ele tem um projeto grande, ele pede patrocínio. Isso é óbvio. Eu não sou uma política renomada, eu sou uma pessoa que estou tentando entrar na área política, mas quando tem algum evento importante que eu não tenho condição, eu tenho pessoas que me seguem e me patrocinam. e hoje deu uma informação, parece aí que acho que é o Vorcara, né, falou que não teve problema nenhum com o pedido do Flávio, que não foi uma coisa assim que seria por baixo dos panos. Então, mas a gente sabe como que funciona, né? A informação é que nem a lei. A lei tá lá, mas existem as interpretações. Exato. Então tem pessoas que querem interpretar de um lado e tem pessoas que vão interpretar do outro. E aí qual que é o problema? Né? Que nem eu falo, eu acho um absurdo como a gente viu aquela mãe que viu o filho ser espancado, que o filho pediu ajuda para ela, foi morto, uma criança, não sei a idade, mas era uma criança pequena. A criança foi assassinada pelo padrasto. Ah, sim. Né? E aí a mãe saiu livre. A mãe que viu o filho... Teve o perdão. Teve o perdão judicial por conta de misoginia. Henri Borel, o menino. E aí eu vejo absurdo, né? Então, ela foi... Porque, segundo, né, falaram que ela estava já sofrendo por conta das acusações da internet. E a criança morreu, gente. A criança foi espancada, quebrou vários ossos, foi uma coisa terrível. Foi torturado. E a mãe tava no outro dia, acho que ele pediu ajuda pra mãe e a mãe tava, acho que não sei se estava no salão de cabeleireiro, eu nem sei muito bem a história, porque é uma história que não me desce, porque enquanto uma mãe foi presa por pichar uma estátua lá, 14 anos. Com batom que você com passa batom, um simples pano e remove. A mãe que viu o filho ser assassinado, que não fez nada, porque qualquer mãe entraria em pânico e teria ido pra cima do padrasto, teria feito qualquer coisa, qualquer loucura, porque qualquer loucura ali valia a pena, porque era seu filho que estava em jogo. E não foi feito nada, e a mãe tá solta. E comemorando como se tivesse ganhado o que ela ganhou, ela estando livre. Ela é tão psicopata quanto o padrasto. Porque ela tava comemorando. Depois que a juíza deu a condenação, ela começou a sorrir e fazer coraçãozinho. O que ela ganhou? Eu acho que em todos os momentos ela perdeu. Ela perdeu um filho, ela perdeu a vida dela, porque se ela acha que a vida dela vai ser fácil aqui fora, não vai. Então a gente vê. E aí o que eu falo? O meu medo maior não é ela. O meu medo maior foi quem soltou, porque é o que eu falo. As saidinhas hoje em dia, o maior problema não é o bandido que tá saindo. É quem tá assinando pra ele sair. Porque a partir do momento que você fala assim, ó, você vai ser responsável por aquela pessoa que você tá tirando na sociedade. Se ela cometeu qualquer coisa, você vai cumprir a mesma pena que ela vai cumprir. E não me importa quem seja você. Se você é uma pessoa que você falou lá, assinou que ele tem que estar na rua, ou se ele fizer algo na rua e ele não voltar, você vai ficar preso no lugar dele. Vamos ver como muda o entendimento das pessoas? Com certeza. Então esse é o maior problema nosso. E o que tá me preocupando é muito isso, porque tá tendo muitos casos que estão sendo ganho pra bandidagem, pra coisas ruins. Nesse caso aí, é que nem eu falei, qualquer mãe estaria em desespero, estaria chorando pelo que aconteceu com o filho. Ela tava sorrindo depois que ganhou a causa. Então isso pra mim já mostra a que nível tá nosso judiciário e nossas coisas, né? Mas uma coisa que é bem importante dizer, que a criança ela não morreu na primeira vez que ela foi espancada. Ele já vinha sofrendo agressões, segundo o relato, né? E eu só queria dizer para vocês que essa mãe não me representa. Eu tenho 2 filhos, eles já são maiores de idade,
Mas pelos meus filhos eu mato e morro. Com certeza, e é que nem eu falo do pai. Eu não sei como o pai viu essa situação, depois o pai foi na Não, mídia, o pai falou, tá muito... mas... O único que sofre com tudo isso é o pai. Sim, então. O pai e os familiares do pai. Mais Sim. ninguém eu vejo sofrer. Eu vejo até, que nem eu falo, é muito complicado essa situação, porque pra eu ter uma definição maior, eu preciso estar junto. Eu preciso entender, porque que nem eu falo, família e filho é sagradíssimo, nossa. Eu penso no meu filho, eu falo assim, não, é impossível acontecer uma coisa dessa, né? E eu vejo esses casos assim, principalmente eu vejo o judiciário, e eu quero entender que daqui a algumas semanas algum juiz vai intervir nessa situação. Sim. Não é possível que não aconteça. tenha uma intervenção de alguma pessoa lúcida para tal. Porque não é possível uma situação dessa acabar assim. Está se abrindo precedentes para coisas piores. Eu vou contar uma coisa para você, muito pessoal. Quando meus filhos eram pequenos, eu não deixava eles livres na rua brincando. Só quando eu tinha condição de ficar olhando, ou então eu levava os coleguinhas lá para dentro de casa para assistir um desenho, um vídeo, alguma coisa. Meus filhos ficavam magoados comigo porque diziam que eu era muito chata, que eu prendia muito. E posso te dizer uma coisa, hoje eles me agradecem. Eles sabem do que eu os livrei. O que eu quero dizer com isso é que quando uma mãe de verdade ama os filhos, ela protege, ela faz de tudo para proteger. Sim. E eu fiz enquanto eu pude, enquanto os meus filhos dependiam de mim, e até hoje eles dependem, eu faço qualquer coisa para protegê-los. E, infelizmente, esse tipo de mãe não deve representar as demais que lutam dia e noite para que seus filhos tenham uma vida melhor. Eu não tenho nem o que dizer a respeito dessa mulher, eu só sei que ela não me representa. Com certeza, porque a gente fala, hoje em dia tá tão difícil a gente ver as situações das famílias, né? Como cuidar, como se preparar, a gente vê esses casos assim que entristece e a gente vê que, não é que vou falar assim, que eu gostaria de uma mídia maior em cima disso, né? Porque é uma tristeza, uma criança que foi tudo. Mas eu acho que alguns entendimentos jurídicos, algumas coisas, têm que ser revista urgentemente. Tudo bem, mas se a mídia der em cima e resolver, que assim seja. Senão, a gente depende do jurídico para que seja tomadas as devidas providências satisfatórias, né? Porque a vida do menino não vai voltar mesmo, infelizmente. Mas eu acredito que ela é tão criminosa quanto o que... desferiu os golpes mortais. Sem porque dúvida, ela permitiu, né? ela foi conivente. Ela permitiu. E sendo mãe, infelizmente, perdoa, eu não consigo usar empatia com quem o que eu fiquei abismado assinou o alvará dela. É que nem eu falo, eu fico abismado porque eu não entendo o estado de loucura da mãe, o que se passou em tudo isso daí eu não entendo, mas eu entendo que para alguém do judiciário chegar e falar que tá soltando porque a mãe já sofreu uma misoginia sobre isso pela internet, para mim isso não tem cabimento, né? Mas a gente vai entendendo, é que nem eu falo, abriu visões justamente por conta disso, para que vocês entendam várias visões, o que está acontecendo, para que a gente abra os olhos, para que a gente entenda um pouco mais do que está acontecendo no nosso dia a dia. Porque é nossa educação dos nossos filhos, a gente não sabe quando a gente vai embora e quando que a gente vai deixar nossos filhos na mão de quem, né? Então a gente precisa se preparar, precisa se educar, se reestruturar para isso, né? Pra gente ver agora que eu falei no outro podcast, é o momento crucial, é agora. Da gente votar certo, da gente entender certo. Não é só chegar lá e apertar o botão, gente. É conhecer o candidato, é conhecer as informações dele, o que é positivo, o que é negativo, o que defende. Às vezes as escapadas que dá, a pessoa mostra quem ela é, principalmente na internet. Eli, vamos lá. Considerações finais agora, fala um pouco de você, o que você espera, Agora tá livre para os seu público que gosta de você, para quem não te conhece, fala, fica à vontade. Agora a televisãozinha é sua. Tá. Olha, eu só queria dizer para vocês que eu ainda tenho intenção de, nas próximas oportunidades, me candidatar a vereadora. E eu gostaria que vocês acessassem as redes sociais e vissem os meus projetos, que eu tenho projetos lá em andamento. As pessoas falam que quando a gente faz alguma coisa não deve mostrar porque isso é uma forma de exibir. Não. A gente que faz tem que mostrar para vocês saberem como é que como são realizados os projetos, né? Como é que eu vivo de doações
para poder fazer o meu projeto social. As pessoas que doam, elas têm que saber para onde vão as doações. Logo, eu tenho que fazer os registros, sim. E isso, eu já tendo outras necessidades, as pessoas vão saber o que realmente eu estou fazendo. E eu queria dizer que vocês precisam conhecer melhor os políticos da região para que vocês votem nos políticos da região. A minha vida é um livro aberto, eu sou totalmente limpa, eu sou uma mulher honesta, como eu já disse, eu vim de família humilde, e a minha intenção é um país melhor. São dias melhores para a nossa população brasileira, inclusive para o nosso bairro. Eu amo a região aqui do Jaçanã, da Zona Norte. E, mediante a todas as coisas que eu já vivi na vida, eu queria dizer para que as mulheres, que as pessoas que sofrem discriminação, preconceito, não desistam. Levanta a cabeça e mostre que você tem competência, que você tem capacidade. Um dia eu fui desacreditada de chegar no campo político. Hoje eu estou inserida no meio, de várias formas, né? Oficialmente ainda não ganhei nada, porque só participei de uma eleição, mas eu acredito na capacidade de poder ganhar. Mas para que isso aconteça, eu dependo de vocês. Bom, pessoal, finalizando agora essa entrevista com a Eli Rangel, uma pessoa fantástica, uma pessoa da região aqui da Zona Norte. É isso aí, nós vamos trazer pessoas que têm uma história, que contribuem com a nossa comunidade, com a nossa sociedade aqui num todo. E eu espero vocês aí no próximo podcast. É isso aí. Mais uma vez, obrigado, Eli, por essa presença. Prazer estar com vocês. Finalizando, eu quero que vocês entendam uma coisa. Com tudo que eu já passei na vida, com todas as experiências boas e ruins, eu aprendi o seguinte, como diz o Projota: meu primeiro amigo é Deus e o segundo melhor amigo sou eu. É isso aí, pessoal. Fica ligeiro você também. Seja um visionário. Até mais. Pegam visões, além do que os olhos enxergam, se liga.